e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Mateus 14, 10. Quem foi que mandou cortar a cabeça de João? Herodes. Herodes foi quem mandou matar João. Mas será que somente ele está envolvido neste pecado contra o quinto mandamento, não matarás? Aqui no Evangelho de Mateus diz que Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo. No Evangelho de São Marcos, que nós leremos no dia 29 de agosto, que é a festa do martírio de João, diz o evangelista lá que Herodes gostava de João, gostava de ouvi-lo, achava um homem justo, santo e que o protegia. Aqui, então, uma divergência entre os dois evangelistas, mas, na verdade, Herodes, os dois concordam que foi Herodes quem mandou matar João Batista. Mas vejamos, então, outros envolvidos nesta morte. Primeiro, a Herodíades, aquela que era casada com o irmão de Herodes, Filipe, e que, casada agora com Herodes, casada não, né, juntas, porque não era lícito a ele ficar com a mulher do seu irmão, João já tinha dito. Nós não sabemos em que ocasião João Batista disse isso para Herodes. João pregava no deserto da Judéia e Herodes era na Galileia, mas aqui o evangelista coloca que, de fato, João se encontrou com Herodes e que estava preso. E aí, nesta festa do aniversário de Herodes, acontece, então, a sua execução. Então, foi a Herodíades quem pediu a cabeça, quem pediu numa bandeja a cabeça de João para a filha, porque a filha tinha dançado e tinha agradado ao rei. E o rei prometera sob juramento, diante de todos, que daria o que ela pedisse. E aí ela vai perguntar à mãe, e a mãe então diz que peça a Herodes a cabeça de João numa bandeja. Então a filha também está envolvida nesse pecado, porque ela poderia ter pedido outra coisa, mas obedece cegamente à mãe. Uma outra pessoa envolvida também é o próprio soldado. Mas você poderia dizer, mas o soldado estava apenas cumprindo ordens. Mas ele executou uma ordem injusta, imoral. E nós não devemos cumprir ordens injustas e imorais. Na Segunda Guerra Mundial, alguns generais que foram julgados e eles até se desculpavam dizendo que nós estávamos apenas cumprindo ordens, mas não. Essa desculpa não foi aceita, eles foram condenados porque eles eram no nível mais alto de comando e eram eles que davam as ordens de matar os judeus nos campos de extermínio. Também nós podemos pensar nos convidados que constrangeram Herodes. Aqueles convidados que, se não estivessem ali, se não houvesse aqueles circunstantes, aquelas testemunhas daquela palavra de Herodes, eles poderiam não. Herodes poderia não ter cumprido aquela palavra. Poderia ter dito, não, essa ordem eu não cumpro. Essa aí eu não vou mandar cortar a cabeça de João. Então, os convidados constrangeram Herodes. Ou pelo menos se omitiram. Não falaram que Herodes não deveria cumprir aquela ordem injusta contra João Batista, inocente. Então, é um pecado gravíssimo também, o pecado da omissão. São Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Então, meditemos nesse dia de hoje nos nossos pecados, principalmente neste pecado da omissão. Aqueles que Jesus vai dizer lá em Mateus 25, eu estive com fome, não me deste de comer, com sede, não me deste de beber. Os que estavam à esquerda de Jesus se espantaram, mas Senhor, quando foi que te vimos? Então, eles aparentemente não tinham culpa nenhuma, não sabiam, não tinham feito nada. Foi exatamente por isso, porque deveriam ter acolhido
aqueles pequenos que Jesus coloca ao nosso lado, que é Ele mesmo, para o servir. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje. Nessa noite, eu sugiro que você, ao fazer o seu exame de consciência, a sua revisão de vida, que você veja os seus pecados de omissão, principalmente, daquelas vezes que você poderia ter feito e não fez. Poderia ter dito uma palavra e ficou calado. Deus te abençoe e até amanhã.